singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. Atualmente, as escolas estão fechadas. Então, estamos aqui para dialogar. E a conversa de hoje é sobre o professor diante do uso obrigatório das tecnologias digitais. Para falar conosco sobre esse tema, nós convidamos a Raquel Mignoni de Oliveira. A Raquel é professora e ela é mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Raquel, muito obrigada por tua disponibilidade para estar aqui hoje, trocando ideias conosco. E a palavra está contigo, então, nos ajuda a pensar sobre esse professor que se vê de uma hora para outra, né, obrigado a dar conta das tecnologias digitais para poder trabalhar, para poder dar aula, para poder estar próximo de seus alunos. Então, Raquel. Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Acho que é um prazer, né, estar aqui, falar um pouquinho, discutir a respeito dessa experiência que estamos passando diante de um momento tão singular em que fomos pegos de surpresa e tivemos que nos reinventar, né, diante desse processo de ensinar e aprender. Então, nesse sentido, eu vou trazer algumas contribuições, algumas provocações, questionamentos, para que a gente reflita em conjunto, né, a respeito da educação, desse momento que estamos vivenciando, trazendo principalmente a questão da formação docente, a qual se faz tão necessária e que a gente praticamente não teve tempo de se preparar, né, para encarar esse desafio, e também quanto ao papel das tecnologias digitais nesse contexto. Então, acredito que esse vírus, né, ele não tenha trazido somente uma mudança no comportamento, mas uma oportunidade também de reflexão sobre a nossa existência, a existência humana, os nossos comportamentos, as nossas ações, até mesmo os nossos pensamentos. E a partir dela, a gente pode analisar, né, como está acontecendo tudo isso e tentar apoiar, desenvolver a educação, né? Ao menos estabelecer, de repente, novas metas de aprendizagens. Então, uma pergunta assim que me chamou muito a atenção e que a gente teve muito essa questão bem no início da pandemia, a gente teve muito forte isso conosco, que é como construir as atividades domiciliares, né, o ensino remoto, sem tempo, sem informação, sem reflexão e, por vezes, até sem familiaridade com as tecnologias digitais. Isso foi uma coisa que ficou muito forte para nós bem no início, porque foi de uma hora para outra, né? Então, nós estávamos ali com as aulas presenciais e, de repente, bom, agora vamos para casa e vamos trabalhar online, né? Então, essa pandemia, ela chegou sem aviso prévio, nos pegou desprevenidos completamente, e a nossa missão de educador, que já não era algo simples, parecia praticamente impossível diante dessa notícia de ter que dar aula de casa. Principalmente quando a gente não teve esse tempo para se preparar, para pensar em atividades, bom, agora que programa a gente vai usar, que recursos, será que a gente vai dar tempo de fazer um curso de aperfeiçoamento? Não deu para pensar em nada disso, simplesmente teve que acontecer, né? Então, diante de tal situação, foi impossível para se preparar para esse momento, né, de realizar essas atividades domiciliares. A maior parte do tempo, acredito que, principalmente no início, assim, foi aquele fazer, mas baseado na tentativa, erro e acerto, né? Então, as tentativas, a gente vai eliminando. Bom, não deu certo isso, então vamos fazer diferente, vamos tentar de novo, vamos ver se dá certo. O que dá certo permanece e o que não dá certo, a gente vai organizando. E é uma coisa bem interessante para relacionar também com Freire, porque Freire nos fala essa questão da reflexão sobre a prática,
né, de fazermos, de estarmos nesse movimento das ações pedagógicas e pensar a respeito delas. Ah, não, de fato, isso não está dando certo, então vamos repensá-las, né? Em conjunto, a falta de tempo, em toda essa falta de formação e até mesmo de familiaridade com as tecnologias, também vem a nossa insegurança quanto professor, a insegurança dos alunos e dos pais em relação a esse ensino. Se pararmos um pouquinho para pensar, para refletir, já faz um tempo que a gente busca inserir as tecnologias digitais na educação, mas a gente fala também muito na questão do hibridismo, né? Mesclar as diversas metodologias de ensino, fazer momentos online, momentos offline. A gente pensa também, falava muito na questão da ubiquidade, aprender em qualquer lugar, em qualquer espaço, por meio, usando, né, as tecnologias digitais, mas se a gente for pensar, isso tudo não é uma discussão nova, mas era uma coisa que não estava imbricada do nosso fazer cotidiano, né? Ficava mais num nível de discurso mesmo, de discurso educacional, mas não da prática em si. Por isso que, de repente, foi tão difícil encarar esse momento da pandemia. Esse processo, né, de inserção das tecnologias, ele foi acelerado e gerou, sim, uma certa ansiedade em relação ao que fazer e como fazer a partir disso. É um processo que implica também muitas mudanças, adaptações, não só na postura dos professores, mas também na postura dos alunos e também na postura dos familiares. É compreensível também uma resistência inicial, né, por conta dessa insegurança, da desestabilidade que isso causa, pois toda mudança ela gera um certo desconforto, mas isso também não significa dizer que não vai dar certo, né? Então estamos aqui envolvidos nesse processo para fazer dar certo. Também um outro questionamento que eu trago para a gente pensar é em relação a essas tecnologias digitais, como elas eram vistas antes da pandemia, como que elas estavam inseridas na escola antes da pandemia e como elas estão sendo vistas agora, como que está sendo esse processo diante disso. No finalzinho do ano passado, como a prof. Cláudia mesmo disse, eu terminei a minha dissertação de mestrado e a minha pesquisa junto aos docentes, durante toda a minha caminhada do mestrado, me fez perceber assim a relação dos professores, né, com as tecnologias digitais. E essas tecnologias elas eram vistas muito assim como um recurso pedagógico que a gente acaba explorando para trazer um conteúdo novo, para revisar, para retomar algum conteúdo, né? Mas ela não era parte da aula, ela não era o centro, ela não era a base, não era ela a mediadora do conhecimento entre o professor, o aluno, a informação. Não era hábito nosso pensar assim um plano de aula em que essa tecnologia ela fosse a mediadora de tudo isso. E hoje ela é a mediadora de tudo isso. Hoje é a tecnologia que faz as nossas aulas, que faz a educação acontecer, né? E isso também faz com que a gente pense no modelo de aula que a gente tem que dar. Porque no outro modelo presencial, digamos assim, a aula expositiva ela estava muito mais presente, né? Praticamente dominante. E hoje, com as tecnologias digitais e o ensino remoto, ela tem que ser repensada. Talvez a gente não consiga transpor aquela aula presencial para uma plataforma digital, para esse novo ensino virtual, o ensino remoto. Então, as tecnologias digitais, elas têm sido o centro para que se desenvolva esses processos de ensinar e de aprender. Diante desse cenário, principalmente, muitos pais, muitos alunos, professores e até pesquisadores criticaram, logo no início, a questão do número de tarefas, né, que estavam sendo
estavam sendo dadas para os alunos, estavam sendo enviadas, né, para os alunos. Então, essas críticas vieram muito forte em relação também ao tempo que o aluno ficava em frente ao computador. Esses fatos, na verdade, eles reforçam o olhar que nós temos que ter para com o nosso aluno, obviamente, né, mas também no olhar para nós mesmos, né, porque não é só o aluno que foi sobrecarregado, de certa forma. Nós, professores, também. Às vezes, o videozinho que a gente vai disponibilizar para o nosso aluno sobre algum conteúdo, vou compartilhar uma experiência agora pessoal, né? Esse videozinho, às vezes, que a gente lança para o aluno de 10 minutos, a gente demora 2, 3 horas para fazer. Então, também não é algo simples. A gente também tem que olhar, né, que o professor também tem uma demanda grande de trabalho por conta da pandemia. Ô, Raquel, Sim. dentro das questões que tu apontas, assim, a gente já está com o tempo ali voando, né? O nosso tempo de 10 minutos está... Mas, assim, eu queria destacar algo que tu trouxe, assim, que me chama muita atenção. Alguns pontos, na verdade, né? Uhum. O fato dessa mudança ser tão recente, antes as tecnologias digitais serem algo que o professor escolhia se ou não usar, num modelo complementar ao presencial, e agora não, ela substituiu o presencial, né? Uhum. Eu acho que nós, professores, ainda não conseguimos avaliar muito bem todas as repercussões disso, todas as consequências disso, nem para o nosso ensino, nem para o processo de aprendizagem dos alunos, né? Então, isso é uma questão, eu acho que tu trazes, que é bem importante. A gente está vivendo, assim, o olho do furacão ainda desse processo, né? Nós ainda estamos nos adaptando, ainda estamos no susto, né, de Sim. certa forma, né? Mas a outra coisa que tu mencionou, assim, que às vezes a transposição é feita de uma aula expositiva e esse modelo tende a ser replicado no modelo digital, né, das tecnologias digitais. Uhum. E me parece que isso a gente poderia também questionar, né, como um momento também, talvez, de repensar esse modelo expositivo e de buscar que o próprio aluno possa ser um partícipe, né, possa ser mais ativo nesse processo, porque eu acho que há um risco ali de distanciamento ainda maior entre professor e aluno, caso nós nos limitemos a replicar um modelo expositivo. Não sei o que tu pensa sobre isso, mas me parece que o risco assim, de um distanciamento entre professor e aluno e uma passividade do aluno seja ainda maior com as tecnologias. Será? Te coloco assim para a gente pensar, né? Com certeza. O aluno, nesse modelo, é bem importante enfatizar isso, que o aluno nesse modelo, ele deve ser o protagonista, né? Ele tem que estar ativo na sua aprendizagem, assim como o professor, ele tem um papel importante de mediar o conhecimento, a informação, como uma forma de guiar o aluno, de estimular o aluno a buscar, o aluno também tem um papel fundamental de ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Isso não quer dizer que ele tenha que fazer tudo sozinho. Não, ele não tem que fazer tudo sozinho, né? Porque às vezes a gente tem esse entendimento, o aluno assume o seu protagonismo, então agora ele tem que se virar sozinho. Não, mas acredito que o que ele deva fazer é explorar, ser capaz de explorar, ser capaz de se desafiar diante desse processo de formação. Eu acho que esse é o essencial, assim, também quanto ao papel do aluno. E o papel da família também, porque a família também tem um papel super importante na formação do seu filho, contribuindo, incentivando, ajudando, estando perto, ver se ele está conseguindo ou não, né? Então, o aluno também tem que ter estar ligado ao seu professor para pedir ajuda também. Olha, qual é o caminho? Eu cheguei até aqui agora, daqui para frente a gente vai fazer como? Então, acho que é mais um fazer junto, um fazer coletivo, né? E as tecnologias nos proporcionam isso, porque Raquel, acredito que mesmo depois que essa pandemia acabar, as tecnologias elas vão permanecer conosco de uma forma muito mais forte, muito mais ligada do que estava sendo antes, porque Eu antes estava elas eram momentâneas, né? pensando exatamente nisso que tu mencionaste agora, assim, a gente é muito cedo para a gente fazer qualquer previsão sobre o que vai acontecer
no cotidiano das escolas depois que a pandemia terminar. Mas talvez esse ponto a gente possa já reconhecer, né, que a relação dos professores com as tecnologias digitais, depois dessa experiência que a gente está tendo, não vai ser a mesma. Né? De alguma maneira vai mudar e a gente vai ainda ter que construir os caminhos dessa mudança. Raquel, eu vou ter que encerrar por aqui, nossa conversa está ótima, mas quem sabe a gente abra um outro momento desses, né? Eu quero te encerrar te agradecendo, né, por teres trazido as tuas ponderações para nós e o teu auxílio para a gente pensar essas questões e agradecer também a atenção de todos que nos acompanharam em mais esse diálogo, né. Nós queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, né, enviem comentários no nosso canal ou pelo e-mail que a gente disponibiliza ao final do vídeo, seus questionamentos, suas sugestões, né, esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de novas oportunidades, novos pensamentos e, quiçá, novas criações também pedagógicas, né. Obrigada, Raquel, obrigada a todos. Eu que agradeço.